Meus prezados irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. Vocês estão bem? Desejo que sim e oro por isso. Caros irmãos, há uma importância capital para nós entendermos e para nós sabermos muito bem separar as coisas, que é entre fé e superstição. Nós fomos criados, a maioria de nós católicos no Brasil, na América Latina, dentro de um catolicismo popular que eu chamo catolicismo de vanguarda, onde os elementos essenciais da catequese nos ficaram e foram aprofundados para os que procuraram o sacramento do crisma. Os que não o fizeram estão com essa catequese até hoje guardada dentro de si, e muitas vezes ela não é eficaz para dar resposta aos desafios da vida de hoje. Quantos de nós fomos educados em um ambiente de superstição, que transformou a devoção aos santos numa relação de fé e superstição muito grande? Que o diga devoção a Santa Rita de Cássia, que o diga devoção a São Bento, a São Francisco de Assis, que o diga o costume de acender velas, os novenários, as trezenas, os tríduos. Nós vimos aqui agora, na visita da relíquia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e é certo dizer que Santa Teresinha arrasta multidões, mas nós vimos também um fenomenal surto de superstição de pessoas brigando, além de tocar a urna, ou melhor dizendo, o relicário, também ganhar a rosa. E não era apenas uma rosa, mas uma quantidade de rosas, porque também queriam levar para parentes, amigos, enfim. Quando Santa Teresinha diz que do céu faria cair uma chuva de rosas, nós entendemos que é o poder da sua intercessão. E eu acredito que você sabe que cada vez que um santo obtém para nós uma graça, aumenta no céu a sua glória acidental. Mas essa preocupação excessiva em tocar a urna com o relicário, essa preocupação em acumular rosas e por isso mesmo pétala de rosa, tem um caráter supersticioso que nós devemos lustrar, que nós devemos apagar, que nós devemos identificar e esclarecer em se tratando de nossa fé católica, porque isso é o trampolim para o mergulho de acusação dos nossos irmãos protestantes evangélicos. Também agora com a festa de São Jorge, quantos sacerdotes no Rio de Janeiro, a despeito da orientação do senhor cardeal, arcebispo, levaram para as suas paróquias pais de santo, mães de santo, da Umbanda e Candomblé, que são religiões nitidamente satânicas. Quantos católicos viram em São Jorge o santo guerreiro, uma entidade da Umbanda e do Candomblé, do mundo espiritual, dos portais sobrenaturais, quando na verdade ele foi um mártir romano que derramou seu sangue em virtude de sua fé e opção pela pessoa de Jesus Cristo, que foi vítima do ódio de Diocleciano, ao lado de São Sebastião, Santo Expedito, Santa Luzia, Santa Filomena, perpétua felicidade e os filhos. Quantas pessoas atribuem à medalha de São Bento poderes mágicos que a igreja não ensina? Quantas pessoas veem na figura de São Cipriano um mago, um bruxo, e que tem o livro das orações de São Cipriano, não aprovados pela igreja, orações não cadastradas e por isso mesmo não aprovadas pela igreja, e que nem tem certeza que a origem foi São Cipriano, como livro de cabeceira. Então, meus irmãos e irmãs, compete a nós termos cuidado para lustrar nossa fé e tirarmos o elemento da superstição religiosa. Por exemplo,
não ter conseguido rezar o texto hoje, ou ter faltado um mistério, ter quebrado uma pulseira que era Nossa Senhora, ter quebrado um rosário no pescoço, quebrar uma imagem em casa e não saber o que fazer com a imagem quebrada. Sabemos que se manda para o concerto ou se quebra em pedaços e se enterra, sobretudo se passou por uma bênção, porque aí deixa de ser uma imagem de gesso para ser um sacramental e não mais um artigo religioso. Quanta superstição com o uso do escapulário do Carmo, ou escapulário verde, ou escapulário vermelho do Sagrado Coração, ou escapulário da Sagrada Face, e muitos que não conhecem o escapulário de Santa Teresinha do Menino Jesus. São devoções belíssimas, sobretudo o escapulário da Sagrada Face, que a bem-aventurada Pierina de Michele tão bem deixou escrito do que se tratava. O uso de medalhas, de anéis, que podem contrair em si elementos de superstição e atrapalhar a experiência cristocêntrica de Deus. O uso de objetos de água benta, de óleo, água exorcizada, sal e velas, não dentro do contexto eclesial, mas margeando o candomblé e a umbanda, o espiritismo, o esoterismo, o Vale do Amanhecer, a LBV, as religiões de caráter africano, desfigurando o cristianismo em nós, o elemento sensível da fé única na pessoa de Jesus. Quantas bênçãos enroladas em paninhos, em pequenos escapulários, em pequenos pedaços de tecido. Criancinhas de nossa família que recebem a pulseirinha vermelha com a figa de ouro, a folha de louro aqui atrás para dar sorte nos comércios do centro, nas feiras varejistas, nas feiras ambulantes de roupas no meio da rua. O Salmo 90 aberto em Novo Testamento cinza, oriundo dos protestantes. E eu poderia passar a tarde, porque sou formado em teologia, com especialidade em igrejas evangélicas. Então, meu amado irmão e irmã, vamos para a fé pura. Vamos para a religiosidade centrada em Cristo, orientada pela igreja, uma liturgia lúcida. Até a Santa Missa é objeto de superstição, e para tantas missas para alcançar uma graça. Os 5 primeiros sábados que Nossa Senhora pede em Fátima, nada tem de supersticioso, mas elenca aqui as virtudes de Maria, os 5 mistérios do terço. Nos chama a atenção aqui o que Nossa Senhora quer nos atrair para si em virtude do Filho, como na consagração de São Luís Maria de Montfort. Em Maria, com Maria, por Maria, para Jesus. Na minha catequese de hoje eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, tirar do nosso caminho essa pedra de tropeço chamada superstição. Determinado quadro de determinado santo, até superstição com o quadro de Jesus misericordioso, de Santa Bárbara, de Santa Luzia. Vamos purificar nossa mente, a nossa inteligência espiritual, a nossa compreensão do que a igreja ensina. Quantas pessoas já me procuraram para dizer que nas suas casas tem um quadro da Santa Ceia e nunca falta ninguém para vir almoçar, tomar café. A igreja não diz isso. A igreja não fala isso. Quantas pessoas me procuraram para dizer que colocaram São Miguel no jardim de sua casa, porque ele livra do mal olhado, do mal vizinho. E a igreja não ensina isso. E a igreja não orienta isso. Que nós possamos ter uma fé lúcida, uma fé clara, contundente, objetiva, prática, não só teórica, mas abrangente. Sim, uma fé positiva, uma fé que nos leva a crer sem hesitação grandes coisas oriundas de Deus. Uma fé que nos leva a acreditar nas promessas, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, as promessas de Nossa Senhora aos que rezam o rosário, mas sem o elemento tão de contradição que é a superstição. Esmaga a cristologia de todas as coisas, a mariologia de todas as coisas e por isso mesmo a devoção aos santos e aos anjos. Que Deus nos abençoe, oriente nossos passos, abra nossos olhos
e tire de nós essa tendência para transformarmos em superstição as coisas mais belas da nossa religião católica. Por isso que nossos irmãos protestantes, filhos de Martinho Lutero, tanto nos criticam. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.